de Jesus Cristo, qual Lucas escreve a um amigo chamado Teófilo, no capítulo de número 15, no verso de número 11, aleluias, e vamos meditar nessa palavra, a qual o Senhor colocou no coração para essa noite. O terceiro elo da campanha, aleluias, conquistando territórios, aleluias. Todos nós queremos conquistar. O homem nasceu para conquistar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus tem terras para você conquistar. Deus tem situações que você precisa conquistar. Todos encontraram o Evangelho de Lucas 15, verso 11. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, o vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Aleluia. Feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, acabamos de meditar, de ler na tua palavra, Senhor. Palavra essa, ó Pai, que não pode de maneira alguma ser, ó Pai, Senhor, adulterada, de maneira alguma pode ser, Senhor, mudada, nenhuma letra pode ser, Senhor, aqui, Senhor, aumentada ou tirada, Pai, porque é a tua palavra e tudo que aqui está escrito tem acontecido e continuará acontecendo, porque é a palavra do Senhor, ó Pai. Estamos aqui nessa noite, prepara a nossa mente, o coração, Senhor, dos teus filhos, para tomarem posse da tua palavra e saírem daqui abençoados, saírem daqui com a bênção, com a vitória, com a conquista, saindo daqui como vencedores que eles são,
como conquistadores que eles são, que por mais que a adversidade venha, por mais que o inimigo cerque, eles venham sempre entender, compreender que eles são vencedores em Ti, ó Pai. Senhor, abençoa os Teus filhos, que venhamos, ó Pai, ministrar a Tua palavra, que o Senhor cresça e que venhamos diminuir, e que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja para a glória e a edificação da Tua igreja, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Tome o teu assento, por gentileza, e vamos nessa noite apreciar mais uma vez a palavra do Senhor, palavra de vida, palavra que merece toda a nossa atenção, porque afinal é a palavra de Deus, é uma palavra de vida eterna. A palavra do Senhor é a palavra que muda a história de um homem. É como um farol que leva o navio ao porto seguro. A palavra do Senhor merece toda a nossa atenção, todo nosso respeito, porque é uma palavra que muda a história do homem. Diga glórias a Deus por isso. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela faz com que as trevas recuam e que a bênção nos alcance, que o milagre nos alcance. Esta é a palavra de Deus, uma palavra que deve ser praticada por todo cristão, praticada, lida por todos nós, respeitada por todos nós. A palavra do Senhor nos diz, nesse texto tão conhecido, da parábola do filho pródigo, em que todos nós já somos conhecedores desse texto, mas o Senhor ministrou algo ao meu coração, e nesses minutos que nos resta, eu quero dividir isso com você. Estamos nessa campanha, a campanha da conquista, conquistando o território. E nós temos falado, nos 2 elos que se passaram, foi falado sobre aquele que deseja conquistar território. Ele se deleita no Senhor. Uma maneira de conquistar território é colocando a nossa fé em ação, diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que tudo pode. Como conquistar? Lutando. Deus tem falado sobre a luta, sobre o posicionamento de um desses valentes de Davi, chamado Samar. Para se conquistar é necessário se posicionar. Para se conquistar é necessário ficar de pé. Para se conquistar é necessário valorizar aquilo que Deus nos deu. Para conquistar é necessário tomar atitude e muitas das vezes tirar a espada da bainha para lutar em prol daquilo que Deus nos deu. Aleluias por isso. Nós temos ouvido aqui Deus falar a respeito da atitude que Davi também, quando teve a sua cidade Ziclag tomada, saqueada, queimada, o Davi, ele se posiciona. Davi, ele consulta ao Senhor, ele fala com o Senhor: Senhor, olha o que me aconteceu, olha essa situação, irei persegui-los, irei alcançá-los. E Deus responde para ele, porque ele toma uma atitude, ele para de chorar, ele para de ficar lembrando do passado, e ele vai em busca daquilo que havia sido saqueado, tomado dele a força pelo adversário. A palavra do Senhor na vida de Davi foi: persegue, porque de certo irás alcançar, e tudo receberás de volta. O texto ali, em Samuel, em 1 Samuel, no capítulo de número 30, fala que Davi tinha 600 homens, e 600 homens que foram atrás dos amalequitas. Mas quando eles chegaram a um ribeiro chamado Bessor, apenas 400 homens conseguiram enfrentar aquele ribeiro e passar aquele ribeiro e recuperar aquilo que havia sido saqueado.
Mas a Bíblia nos fala no texto que 200 homens ficaram para trás. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração o porquê que pessoas às vezes não conquistam, porque elas não conseguem lutar, elas desanimam, elas se cansam na caminhada cristã, elas começam a olhar para a direita, elas começam a olhar para a esquerda, elas começam a olhar a adversidade, a ver o cansaço que lhe rodeia, a ver as situações que se levantam. 200 homens de Davi não conseguiram atravessar o ribeiro, porque estavam cansados, porque a água era fria, porque Besor no hebraico quer dizer água fria, lugar difícil, lugar onde as pessoas perdem o interesse por aquilo que tinham outrora. 200 homens ficaram para trás, pessoas se perdem o interesse de conquistar aquilo que havia sido roubado e havia sido saqueado. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: diga ao meu povo, diga à minha igreja, que eles não podem se contentar, acomodar com a situação, com aquilo que foi saqueado, mas diga a eles que tenham bom ânimo, porque eu sou com eles. Diga àquela mulher, diga àquele homem, que eu sou com ela, que eu sou com ele, para dar vitória. Mas que aguentem firme, que não parem, mas que atravessem o ribeiro, porque de certo irão alcançar a bênção e a família a qual eles haviam sido roubadas, saqueada deles. Aleluias por isso. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração, dizendo que há várias maneiras de conquistar territórios. Há várias formas de conquistar território. E é sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite. Maneiras e formas. Davi levanta, consulta, Samá tira a espada da bainha. Mas o texto nos diz que lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia nos diz que o Senhor teve uma estratégia para Josafá. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que Deus levanta um profeta no meio do arraial, ali em Judá. Josafá era rei de Judá, e diz para ele: não temas, se coloque de pé, porque eu sou Deus que vou dar um grande livramento a vós. Havia 3 adversários contra Judá, e Deus levanta um profeta e diz: eu sou Deus, eu sou o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas. Diga ao meu povo para não temer, diga ao meu povo para eles colocarem os cantores, os levitas, os adoradores, aquele que toca a flauta, aquele que toca a harpa, aquele que toca os sons, o tambor, o pandeiro, aquele que toca o baixo, aquele que toca a guitarra, o violão, aquele que faz a coreografia. Coloque os levitas na frente dos armados, porque eu sou Deus em que eu vou agir de uma tal maneira que vocês não vão precisar tirar a espada da bainha. Eu sou Deus que enquanto vocês adoram, enquanto vocês me exaltam, enquanto vocês enaltecem o meu nome, eu envio o anjo para te dar vitória. Diga glórias a Deus por isso. Oh, aleluias. Deus tem suas maneiras e formas de dar vitória para o seu povo. Deus tem suas estratégias pessoais. Assim mesmo, meu Pai. Deus tem a sua forma de trabalhar. Enquanto o homem prepara o cavalo para a peleja, enquanto o homem afia a espada, eu penso comigo, os armados ali dizendo: ei, mas como é que é isso? Como que nós vamos para uma guerra contra 3 inimigos, 3 grandes exércitos, e os levitas vão na frente? Que negócio é esse, Josafá? Eu começo a imaginar, e o Senhor ministrando no meu
meu coração, Rodrigo, dizendo, aí que é hora de saber quem é adorador e quem não é. Porque talvez chegasse alguém ali, entregava a carteirinha dizendo, eu não sou uma levita. Eu quero entregar isso aqui porque eu ir na frente da batalha, porque não era o costume. A frente da batalha é quem está com coraça. A frente da batalha é os cavaleiros. A frente da batalha é quem tem coragem. A frente da batalha é aquele homem forte, alto, que tem toda a destreza de um guerreiro. Mas Deus não trabalha diante da força humana. Glória a Jesus, pelos teus aleluia. Deus trabalha de uma forma diferente. Deus é Deus que olha o coração do homem, que olha o coração de um povo. E ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Eu vejo Deus dizendo aos serafins e dizendo, para um pouco o louvor aí, porque tem um louvor lá embaixo e eu tenho que dar vitória naquele povo. Os levitas tocando, e diz o texto que enquanto eles tocavam, Deus armava emboscada no território do inimigo. Deus armava emboscada. Era o anjo do Senhor fazendo com que eles levantassem a espada um contra o outro. A palavra do Senhor nos diz que quando Josafá chega naquele local, não havia um para contar a história. Deus havia exterminado com o adversário do rei Josafá de Judá. Assim eu profetizo na tua vida. Levanta a tua mão, você que quer receber. Profetizo que enquanto você adora, enquanto você ora, enquanto você cultua o Senhor, enquanto você está na quarta-feira, no sábado, no domingo, ali limpando a casa, orando, enquanto você está depositando aos pés do Senhor o teu problema, Ele é Deus que envia o anjo para pelejar a tua causa. Oh, aplauda o Senhor Jesus. Há território que se conquista com ousadia. Mas o Senhor falou comigo, diga ao meu povo que tem território que não é assim. Tem território que as nossas armas, as armas da nossa milícia tem que ser outra. Olha para o teu irmão e diga para ele, as suas armas não são as mesmas armas que o mundo usa. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 4, o verso de número 5, Paulo ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Diga junto comigo, poderosas em Deus. Para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Enquanto o homem prepara, Deus só olha e dá uma ordem para desfazer com todo o levante contra a tua vida. Você crê assim? Diga glórias a Deus. Toda a altivez é aquela pessoa que se sente elevada, poderosa. É aquele rei, como Senaqueribe, que ele chega e ele diz, quem é o Deus de Israel para mudar e dar vitória para vocês? Sabe o que Deus fez? Deus chega para Isaías e fala, ei Isaías, diga ao rei que não é para ele ler a carta dos outros, porque essa carta era minha, porque Senaqueribe está afrontando ao Deus de Israel. Aleluia. Foi um anjo para matar 185 mil soldados. Qualquer um que se levanta, essa altivez, esse se levantar contra um Deus, contra o povo de Deus, contra você, ungido, escolhido por Deus. Deus olhou para você e marcou você, selou você. Tu és a menina dos olhos
olhos de Deus. Tu és o Jacozinho do Senhor. Tu és o Davi de Jesus. Tu és o Senhor. Aleluia. Ele te escolheu para isso, para uma grande obra na tua vida. Paulo ele está dizendo que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir toda altivez, toda fortaleza, tudo que se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra você, contra os seus, Deus vai te dar a vitória. Levanta a tua mão e diga: a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Aleluias. Porém, existem situações em que nós, como servos do Senhor, cristãos, o homem cria situações, o homem negligenciando certos princípios, o homem, ele deixando certas situações, deixando a vigilância, deixando a vida de oração, entrando na mesmice ou na precipitação das palavras, perdemos território. Quando o homem se precipita, quando o homem não tem uma busca com o Senhor, quando o homem ele não ouve a voz de Deus, ele automaticamente ele está perdendo território para o adversário. Automaticamente ele está dando ao inimigo armas para ser usada contra si mesmo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração dizendo que da mesma forma que as tribos de Israel, exemplo, Judá e Efraim, que não tiraram do meio deles os adversários, porque Deus havia prometido a Abraão que iria introduzi-los na terra. Se passa 430 anos, Deus anda com eles mais 40 anos no deserto. Deus introduz ele na terra. A terra mana leite e mel, a terra é boa. E Deus já havia dito à nação de Israel: são terra tão boa que vocês não plantaram, mas vocês vão colher, porque eu sou Deus que cuido do meu povo. Mas quando vocês adentrarem naquela terra, ali existem os gigaseus, os jebuseus, os filisteus, os amorreus, os amalequitas e todo tipo de adversário estão ali, os gigantes da terra. Mas o Senhor diz: não temas a ele, porque essa terra é vossa, essa terra eu vos dei. Mas eu quero que vocês venham expelir, eu quero que vocês venham tirar, eu quero que vocês venham arrancá-los do meio de vós. Porém a Bíblia nos fala que Israel, muitas tribos não conseguiram tirar todos os moradores da terra, mas fizeram com que eles viessem ser tributários, vieram fazer com que eles vieram pagar impostos para ele. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que assim acontece na vida de muitas pessoas. Em muitas áreas, principalmente na área familiar, que eu quero falar nessa noite. E eu estou correndo aqui para tentar entrar ali. Principalmente na área familiar, em que pessoas, eles não eliminam o adversário da casa. Eles não eliminam o adversário da vida. Eles estão na presença do Senhor, mas eles não conseguiram ainda arrancar o adversário para fora. Eles acostumaram em colocar ele ali, eles diminuíram o espaço dele, foi o que Israel fez. Diminuiu o espaço, deixou ele apertado, mas falou assim: vocês vão pagar tributo. E tem crente fazendo assim. Ele não elimina o problema. É como você comprar uma casa e você põe o adversário, o inimigo morando no basement. Você pensa, muitos pensam: não, eu estou dominando, eu estou segurando, eu estou ali no controle. Não está, inimigo é inimigo. Uma hora ele se levanta. E inimigo tem que ser subjugado, tem que ser tirado da terra, por completo. O que o Senhor foi ministrando no meu coração, dizendo que existe no meio de famílias um adversário agindo, nos impedindo de conquistar a terra. Porque Deus falou que eu e a minha casa seremos abençoados. Que os meus filhos vão sentar ao redor da minha mesa. Que a minha casa é do Senhor.
Josué, ele fala isso no final do seu ministério. Eu não sei vós, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão. Eu não vou permitir ídolos, eu não vou permitir nenhuma imundície do mundo entrar dentro da minha casa. E isso acontece como? Porque existem famílias que não há diálogo, esposo e esposa. Esposo, pais e filhos. O diálogo vai embora. E isso são territórios que o Senhor ministrou no meu coração, que precisa ser conquistado. Não adianta ficarmos passando a mão por cima, não adianta ficarmos indo para a igreja, mas sai da igreja e é uma gritaria dentro de casa. É um problemão dentro de casa. Não adianta cultuar, não adianta orar, não adianta fazer campanha, sendo que o inimigo, ele ganha força dia a dia. Ele está ali se levantando, ele está ao derredor rugindo. De vez em quando ele ruge, de vez em quando ele diz, eu estou aqui. E Deus tem falado conosco. Elimine esse problema. Subjugue o adversário. Faça como Davi. Jogue a pedra. Lance a pedra. Deus derruba o gigante. E você vai lá, subjuga ele, sobe em cima dele, pega a espada dele, corta a cabeça dele e diz, você não se levanta mais. Você não tem mais poder de se levantar na minha vida. Como conquistar esses territórios? Visto que o homem, muitas das vezes, parece um homem da caverna. Ele não se desenvolve. Parece uma mula empacada. Ou a mulher parece uma metralhadora. O marido mal chega, é uma metralhadora de palavras. 2.000, 3.000 palavras em cima. Como conquistar isso? Sabedoria. Olha para o teu irmão e diga, sabedoria. Não tem. Peça ao Senhor que Ele dá. Peça ao Senhor que Ele dá. Famílias têm sido destruídas porque falta sabedoria de lidar com as situações. Famílias têm sido saqueadas pelo adversário por falta de sabedoria. Ou é do esposo, ou é da esposa. E cria um problema. Já viu aquela historinha que o menino chega na igreja e traz a bolsa, e aí acaba o culto, e está todo mundo indo embora, e aquela criança está ali com a bolsa dela dizendo, pastor, eu vou morar na igreja. E o pastor diz, mas por que você vai morar na igreja? Porque na igreja o meu pai e minha mãe são uma bênção. Na igreja eles conversam a mansidão, é meu amor, meu bem, aleluia, glória a Deus. É uma coisa linda, mas mal desce a escada, mal entra na casa, é pancada, é palavras que não devo nem falar aqui, pastor. E isso acontece. Situações, discussões na frente dos filhos, palavras lançadas e queremos conquistar. A palavra talvez está te pegando, mas é importante para a nossa vida. Eu digo glórias a Deus por isso. Há situações que a sabedoria é fundamental. Agora, vem o diálogo. Se conquista não com espada, se conquista com diálogo. Pastor, não tem jeito de dialogar com ele. Então, vamos conquistar com a paciência. Porque o Senhor, Paulo, ele está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Diálogo, está difícil? Boca fechada. Silêncio. Há conquistas que é no silêncio. Olha para o teu irmão e diz para ele assim, ó. Há muralhas que só caem na obediência. Há situações que você fecha a boca, você fica quieto, você só vai conquistar se você obedecer. Você só vai conquistar certos territórios na sua vida se você pôr o joelho no chão, se você mudar a sua atitude, se você mudar o seu comportamento. Você só vai conquistar. E eu estou falando aqui debaixo da graça do Senhor. Aleluia. Você só vai conquistar homem, mulher, a tua casa, os teus filhos, o relacionamento, a amizade. Silêncio. A muralha vai cair.
como Josué, silêncio, ninguém fala nada. É jejuando, é orando, é vigilância. Ninguém precisa ficar sabendo, fica atento. Ore ao Senhor, fale com Ele, apresenta a Ele, porque é Ele que vai tirar a vitória. Não é afrontando que vai receber vitória. Não é batendo de frente com o esposo. Não é falando palavras e lançando palavras sobre o filho. O esposo está olhando e querendo ver a tua conduta, querendo ver a diferença, querendo ver se vale a pena ser crente mesmo. E vice-versa. Talvez é o esposo que está olhando e a esposa que está olhando para ele está querendo ver, eu quero ver se ele é crente mesmo. Porque vem desse jeito, que crente é esse? Há situações, o Senhor ministrou meu coração, que só serão conquistadas em nossas vidas quando eu lançar fora certos deuses pequenos em minha casa, situações da minha vida. Eu não posso permitir que o adversário venha crescer. Eu não posso permitir que o inimigo venha se levantar. Eu preciso proteger, eu preciso com sabedoria lidar com a situação. Olha, pega o dedinho assim de profeta assim, pega assim. Pega assim. Agora, não aponta o seu irmão, não aponta você. Aponta para você, para a testa assim. E fala assim, é você que tem que mudar. Não é o marido, não é as pessoas, é você que tem que melhorar. Amém. Somos nós que precisamos de melhorar antes do outro. E não olhar para o outro, aquele precisa mudar, aquele precisa melhorar. Olha lá, olha aqui, somos nós. A mudança começa em mim. Se eu quero conquistar, eu preciso valorizar aquilo que está ao meu redor. Olha para o teu irmão e diga para ele, você precisa valorizar aquilo que está ao teu redor. E agora aqui, rapidamente, eu fiz esse doido para me falar isso aqui. Escuta isso. O filho pródigo estava na casa do pai. A parábola diz assim. Na casa do pai não faltava nada para ele. Ele tinha tudo. Tinha o amor do pai, tinha vestes, tinha anel, tinha sandália, tinha abundância, tinha fartura, tinha tudo. Tinha irmão, tinha mãe. O texto não diz que tinha mãe, porque eles não colocavam o nome das mulheres. Mas ele tinha mãe, estava ali. Só alegria. Não faltava nada para ele. Se fosse hoje, mansão, e carro importado, e Wi-Fi, o iPhone, e tinha tudo o que você pensava. Aquela televisão grande, aquela coisa bonita, o colchão d'água, tinha tudo. Mas ele não valorizou o que estava diante dele. Ele menosprezou o pai. Ele menosprezou tudo que o pai dava a ele. Ele menosprezou a casa, a saúde. Ele menosprezou tudo. Porque ele estava cego. E o Senhor ministrou meu coração. Tem pessoas que elas estão menosprezando, não estão valorizando o esposo. Não estão valorizando a esposa. Não valorizam a América, os Estados Unidos. Não valorizam o patrão. Não valorizam o pastor. Não valorizam o líder. Não valorizam o filho que tem. Cria um problema em tudo. Não valoriza o amigo que Deus colocou do lado. Não valoriza o irmão de igreja que Deus colocou aí do teu lado para te admoestar, para te dizer aquilo que você não quer ouvir. Porque é mais fácil ouvir aqueles amigos falsos, mentirosos, que diz que você está bonito e você não está nada. Você está com o cabelo torto de lado. E em vez de ele falar a verdade, eu conserto esse cabelo, uma coisa feia. Olha essa meleca no seu olho. Arranca isso, limpa isso. Não, está linda. Essa roupa está combinando. Está nada, está uma coisa esquisita. Porque o amigo fala a verdade. Valorizar. Um ponto importante para que eu venha conquistar na minha vida é valorizar o que está ao meu redor. Valorizar a minha casa. A minha habitação. Valorizar a minha igreja.
o filho pródigo, ele não valoriza, ele menospreza tudo e ele diz: eu quero os meus sonhos. Eu quero os meus projetos. Eu quero fazer do meu jeito. E a pessoa perde a satisfação, a alegria. Olha para a esposa, não sente alegria, não sente prazer. Sabe uma coisa? Eu vou me separar eu vou embora, vou abandonar. Por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito. O meu projeto está acima de tudo. Egoísta. Há pessoas assim. Pessoas que ele está com os olhos somente naquilo que ele quer. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não. Eu quero a minha herança. Eu tenho um bom emprego, eu sei falar bem o inglês, eu peguei a minha herança é dinheiro, eu pus o dinheiro e a conta está lá cheia, e eu estou com o meu carrão, e eu estou com o meu cavalo bonito, e eu estou com a minha fazenda, e eu tenho o meu brincar, e eu não tenho problema. Eu vou deixar tudo, vou deixar a casa, eu vou deixar a esposa, eu vou deixar, sabe uma coisa? Eu vou caminhar, vou viver a minha vida. O mundo faz assim, não é assim? Não valoriza, não respeita, menospreza os filhos, menospreza a família, menospreza a igreja, menospreza, abandona. Ele acha que ele é dono do nariz. Sabe aquela coisa? Eu faço o que eu quero. Não tenho que dar satisfação a ninguém, não quero. Os jovens que estão aqui, sabe? Não vou dar mais satisfação, chega, estou cansado. Dá satisfação para pai, para mãe, dá satisfação para pastor. Eu chego na hora que eu quero, eu vou, eu faço o que eu quero. Assim é muitas pessoas. E este caminho é caminho de derrota. É caminho de destruição. A Bíblia nos diz que esse menino novo, filho pródigo, ele vai para uma terra longínqua. Eu quero ir, sabe para onde? Estados Unidos, nada. Eu vou para o Canadá, eu vou para a Europa, e eu vou caminhar. Estou com dinheiro? Eu posso. Eu posso. Eu vou para o Brasil. Não pede direção, não consulta. Você não vê ele consultando. Você vê ele querendo fazer o querer dele, a vontade dele. A nossa vontade, você pode ter suas vontades, seus projetos, seus sonhos. E tenha mesmo. Mas consulte para ver se é a vontade de Deus. Porque se não é a vontade de Deus, pode ser o melhor sonho, o melhor projeto da tua vida. Mas se não está dentro dos projetos de Deus, não faça, porque você vai ficar à beira do caminho. Mas se estão dentro dos princípios do Senhor, a bênção de Deus, consultou, você vai sair vitorioso. A Bíblia nos fala que ele pega tudo. Eu vou colocar uma pessoa hoje, o filho pródigo, uma pessoa no nosso tempo. Ele pega toda a herança. Ele pega tudo. E sai, muda, vai para uma outra cidade. Vai para a Flórida. E ele compra uma casa muito bonita. Um carro e está tudo muito bem. Muitos amigos. Porque amigo para festa, amigo para balada, não vai faltar. E muita gente rodeando, e a palavra do Senhor nos diz que houve fome naquele lugar, que ele gastou tudo dissolutamente. Olha como é que diz o texto. Houve fome naquele lugar. Versículo 13. Os filhos mais novos, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Dissolutamente quer dizer, ele foi a cada dia se esvaindo. A cada dia, quem se distancia do Senhor, ele vai a cada dia perdendo azeite. Ele vai perdendo azeite, ele vai perdendo azeite. A palavra do Senhor nos fala aqui em Lucas, da parábola das 10 virgens. 5 não tinha reserva, e 5 tinha reserva. 5, quando o noivo chegou, adentrou. 5 não adentrou porque não tinha reserva. Assim é na vida desse menino, desse filho pródigo. Ele vai e gasta tudo. E aí o que acontece? Tudo começa a dar errado. Fome. E aí, imagina essa pessoa hoje. Vem o banco, pega a casa. Vem o banco, pega a casa. Vem o banco, pega agora o carro. Vem o banco e agora com
confisca aquilo outro, e daí, de repente, essa pessoa não tem nada. Assim aconteceu com o filho pródigo. Ele não tinha nada, longe de casa, longe da família, não havia recurso. E a palavra do Senhor nos diz que ele estava agora pedindo emprego, e deram o pior emprego para ele, cuidar de porcos. E ele está ali agora cuidando de porcos, ao ponto de desejar, porque ele não comeu, ao ponto de desejar comer a lavagem dos porcos, as bolotas do porco, que aquilo que davam para ele queria comer, até que ele então se lembrou da casa do pai. Olha para o teu irmão e diga para ele: você quer conquistar? Lembre da casa do pai. Lembra de onde você nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter abandonado. Nunca deveria ter distanciado do pai. A Bíblia nos diz que, que ele se dobrou ali e ele lembrou da casa do pai, ele lembrou do pai, porque o texto diz que ele diz: levantar-me-ei, eu pequei, porque na casa do meu pai os trabalhadores têm pão na mesa, e olha como eu estou. Olha como eu estou, a tristeza que está na minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, que a situação pode estar tudo perdida para essa pessoa. Pode estar na lona, mas se ele tomar a atitude que esse rapaz toma agora, ele vai subir no pódio. Ele vai subir no pódio. Qual é a fórmula, pastor? Reconhecimento do erro. Quer conquistar? Olha para o teu irmão e diga para ele: reconheça quando você errar. Não põe para os outros. Reconheça os seus próprios erros. Não culpe as pessoas. Quer conquistar? Chegue para a esposa e diz: olha, meu amor, me perdoa. Chega para o filho, abraça ele, diga que ama ele. Diga que você o adora, diga a ele, tenha momentos com ele. Pessoas que não fazem isso. Aquele jovem, ele reconhece o erro. Ele diz: levantar-me-ei, irei à casa do meu pai. Eu vou dizer: eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me põe e me trate como um trabalhador seu. Ele não exige. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você não tem direito de exigir, sabe disso? Nós não temos o direito de exigir. Nós já temos a misericórdia dele, a bondade dele. E às vezes queremos ficar exigindo certas coisas, sendo que a graça dele nos basta, sendo que a mão dele estendida a cada dia sobre nós nos basta. Vamos colocar de pé neste momento. A palavra do Senhor nos diz que esse jovem, aleluia, ele toma uma posição errada no princípio, mas ele agora reconhece e ele volta. Ele lembra, ele volta para a casa do pai, e diz o texto que de longe o pai o avistou. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o pai está te esperando. O pai está te esperando para honrar você, para colocar você no pódio. O pai está te esperando, ele não aguenta mais de saudade de você. De que, pastor? Daquele jeito que você orava, daquele jeito que você adorava, do compromisso com ele, da vida, da fidelidade com ele. Deus está olhando e dizendo: filho, eu quero que você volte como você era antes. O compromisso. Eu quero te renovar no Espírito, eu quero te dar os dons, meu filho. Eu quero te dar visão, eu quero trabalhar na tua vida. Mas reconheça os teus erros. Aquele menino volta, e ele está voltando, e o pai, eu imagino o pai já com tudo preparado. Porque o pai o vê de longe. O pai estava aguardando e dizendo, quando o filho chega, ele abraça, beija o filho e diz: filho, é momento de comemorarmos. Aleluia. A Bíblia nos diz que o pai chega para os seus trabalhadores e diz: traga o anel, traga vestes novas, traga sandálias para ele, manda matar o melhor bezerro cevado, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar, porque aquele que estava morto reviveu, aleluia.
a sua família. Conquiste como? Orando, jejuando, com sabedoria, em silêncio, com a boca fechada, que você vai ver o resultado de Deus. Daqui uns dias eu vou pregar sobre a família de Jesus. Está achando que é só você que passa problema com família? Família é uma área minada com todos. E Jesus enfrentou o mesmo desprezo das famílias, de sua família. Uma hora eu vou pregar sobre isso, talvez domingo. Deus tem vitória.